Hashtag 242, Apocalipse, estudando as profecias. Vamos ao segundo ponto desse estudo que nós nos referimos na hashtag anterior. Bom, na acepção comum da palavra, a expressão bode emissário é aplicada a qualquer que se torne sujeito à alçada da justiça, e ao passo que é revoltante para que todas as nossas concepções do caráter e glória do Cristo venham aplicado neste termo, apresenta-se como designação muito apropriada do diabo, que é chamado nas Escrituras Sagradas o acusador, o adversário, o anjo do abismo, Beelzebul, dragão, inimigo, demônio, espírito mau, pai da mentira, homicida, princípio dos demônios, serpente, tentador e tantas outras coisas mais. Essas são as palavras usadas para se dirigir a esse espírito da treva. Terceiro ponto, nós vamos ver, o motivo para esta posição é o modo impressionante como se harmoniza com os acontecimentos relacionados com a purificação do santuário celeste, tanto quanto nos é revelado nas Escrituras da verdade. Vemos então neste bicho, bode expiatório, o seguinte: o pecado do transgressor transferido para a vítima. Né? Isso também ocorre em certas organizações, instituições, seitas, né, de origem afro, fazem isso também. Segundo, esse pecado é levado pela ministração do sacerdote e o sangue do sacrifício para o santuário. Terceiro, no 10º dia do 7º mês, o sacerdote, com o sangue da expiação pelo pecado do povo, tirado todos os seus pecados do santuário e lançado sobre a cabeça do bode emissário. O bode é levado para o deserto. Veja Pentateuco, livro de Moisés, né, na parte do Levítico, capítulo 1, versículo 1 a 4. Capítulo 4, versículo 3 a 6. E no capítulo 16, versículo 5 a 10, versículo 15, 16, 20 a 22. Bom, esses acontecimentos correspondem ao tipo. Temos agora o antitipo. Primeiro, a grande oferta pelo mundo feita no Calvário. O sangue derramado por Jesus pela salvação do homem decaído. Vamos ver essa comparação filosófica e metafórica. Né? Bom, segundo, os pecados de todos os que se apropriam dos méritos do derramado pelo sangue do Cristo, pela fé nele, levados pela ministração do próprio Cristo ao apresentar o seu sangue para o santuário da nova aliança. Terceiro, depois de o Cristo, o ministro do verdadeiro tabernáculo de Deus, como diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 2, ter acabado sua ministração, removerá do santuário os pecados do seu povo e os colocará sobre a cabeça do seu autor, o antitipo, o bode emissário, que é Satanás. Enfim, eis finalmente, Satanás será enviado, como eles, para a terra desabitada. Tudo isto é o próprio acontecimento descrito nos versículos que estamos estudando. O serviço do santuário, num tempo aqui determinado, está concluído
O Cristo põe sobre a cabeça de Satanás os pecados que têm sido transferidos para o santuário e não são mais imputados aos santos. Finalmente, Satanás é enviado pela mão do sumo sacerdote, mas pela mão de outra pessoa, não mais pela mão do sumo sacerdote, aliás, pela mão de outra pessoa, de outro espírito, de outro superanjo, segundo tipo, para um lugar aqui chamado abismo. E tudo isso prova que este anjo não é Jesus, este que conduz Satanás para o abismo. Claro que estamos diante de um cipoal de símbolos. Toda esta passagem é enigmática e vamos explicar aos poucos, isto é, estudando profundamente o que há de mais misterioso, mas que vai estar esclarecido dentro desse estudo aqui na face da Terra, é o assunto mais importante. Vamos agora à chave e à corrente, ou cadeia. Ninguém pode aceitar que a chave e a cadeia sejam literais. São antes usados como símbolo do poder, da autoridade, com que este anjo é revestido por Deus nesta oportunidade. Então está explicado aí o significado chave, corrente, cadeia, que é igual a poder do anjo. Agora, quanto ao abismo, o uso dessa palavra no original, porque o Apocalipse foi escrito em grego, supõe o lugar da treva, desolação, morte. Assim, no Apocalipse capítulo 9, versículo 1 e 2, é aplicado às áridas planícies do deserto da Arábia. Em São Paulo, apóstolo aos Romanos, capítulo 10, versículo 7, é aplicado à sepultura. Mas a passagem que especialmente derrama luz sobre o significado da palavra está em Gênesis, de Moisés, capítulo 1, versículo 2. Leremos aí que havia trevas sobre a face do abismo. Todos nós sabemos que se pretende dizer nesta passagem pela palavra abismo, né? É aplicada à terra no seu estado caótico. Então, abismo tem uma conotação de a terra no seu estado caótico. É principalmente o significado que deve ter nesse terceiro versículo do Apocalipse. Lembremos-nos de que, nessa altura, a terra será um vasto cemitério de desolação e morte. A voz de Deus abalou até os seus fundamentos. As ilhas e montes foram removidos de seus lugares. Um grande terremoto lançou por terra as mais poderosas obras dos homens. As 7 últimas pragas deixaram suas pegadas desoladoras sobre o mundo. A glória abrasadora que acompanha a vinda do Filho de Deus constitui, em sua parte, para a desolação final. E os ímpios foram entregues à morte, e sua carne putrefata e os seus ossos alvacentos jazem insepultos, dispersos, abandonados, desde a outra extremidade da terra. Vamos então para a próxima hashtag.